Bem, pessoal, temos aqui a sexta questão da nossa lista 2, em que a questão fala o seguinte: uma amostra de solo intacta foi coletada do campo em tubos Shelby para avaliação laboratorial. A amostra tem, aí me dá um diâmetro de 71 milímetros, comprimento de 558 milímetros e um peso úmido de 42,5 vezes 10 a menos 3 kN. O peso seco, a estufa foi de 37,85 kN e o GS é de 2,69. Então ele pede o peso específico úmido. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer aqui o item A. O nosso peso específico úmido é o nosso γN, que é o peso total sobre o volume total. Aí nós precisamos saber do volume, né? Ele diz que é um tubo Shelby. Ok. Então, nós temos aqui um tubo Shelby. Show. Pronto, tá mais ou menos aí. Nós temos aqui o diâmetro, pessoal. Como as unidades são em metro, quilonewton, eu vou colocar tudo, eu vou converter todas as unidades em metro. Então, 71 milímetros são 7,1 centímetros. Isso daqui dá 0,071 metros. É o diâmetro, tá? E o comprimento são 558 milímetros, que dá 0,558 metros. Então, o nosso volume vai ser π vezes, né, o diâmetro ao quadrado dividido por 4 vezes a altura deste cilindro. Então, nosso volume vai ser π vezes 0,071, que é o nosso diâmetro, ao quadrado, dividido por 4, vezes 0,558. Nosso volume, vamos pegar aqui a calculadora, 0,071 vezes 0,071 ao quadrado, vezes 0,25, que é 1/4, vezes 3,14159, que é o nosso π, e isso vezes 0,558. Então, temos aqui que o volume podemos multiplicar por 1000, dá o resultado em potência de 10, 2,209 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, este é o volume aqui da nossa amostra. Então, aqui nosso item A, nosso γN, vai ser o peso total, 42,5 vezes 10 a menos 3, dividido pelo volume, 2,209 vezes 10 a menos 3. Olha só porque eu coloquei a potência de 10 a menos 3. Consigo cortar aqui. E aí, você vai ter que 42,5 dividido por 2,209. Opa, fiz bobagem. 42,5 dividido por 2,209 dá 19,2
23, né? Então, nosso gama N 19,23 quilonewtons por metro cúbico. Ok. Ou 19,2, né? No item B, ele pede o teor de umidade de campo. Na questão, ele me dá o peso úmido e me dá o peso seco depois da estufa. Então, o item B é bem simples, né? O item B, umidade, vai ser o peso total menos o peso seco dividido pelo peso seco. Peso total menos o peso seco me dá o peso da água, certo? Isso aqui vai me dar o peso da água que evaporou dividido pelo PS. Então, fazendo a conta aí, vai ficar 42,5 vezes 10 a menos 3 menos, qual é o valor? 37,85 vezes 10 a menos 3 dividido pelo peso seco. Dividido pelo peso seco, que é 37,85 vezes 10 a menos 3. Bem, o 10 a menos 3 a gente pode cortar, né? Então vai ficar 42,5 menos 37,85 dividido por 37,85. 12, né, 3%. Ok. Peso específico seco. Bem simples. Aí, o peso específico seco, que é o nosso gama D, é o PS sobre o volume total. Quanto é que é o PS? 37,85 vezes 10 a menos 3. Quanto é que é o volume total? 2,209 vezes 10 a menos 3. Corta 10 a menos 3 com 10 a menos 3. Então, vamos ter 37,85 dividido por 2,209. 17,1. Quilonewtons por metro cúbico. Ok. Você também encontraria essa resposta pela seguinte equação. Gama D igual a gama N sobre 1 mais umidade. O gama N foi 19,23. A umidade 1 mais 12,3%. Vamos calcular aqui. Talvez dê uma pequena diferença em relação às casas decimais, mas no geral é para dar um valor bem próximo. Dividido por 1,123. 17,12 também deu, né, o mesmo valor. Ok, vamos para o item D. Índice de vazios. Bem, o índice de vazios, gente, ele é o volume de vazios sobre o volume das partículas sólidas. Mas eu também posso determinar
esse índice de vazios pela seguinte relação. Índice de vazios é igual ao γS sobre o γD menos 1. Tá? Essa é uma relação muito usada para cálculo de índice de vazios. Então, nesse caso aqui, o nosso γS, ele me diz que o GS é 2,69, quer dizer que o nosso γS é só multiplicar por 10, 26,9 kN por metro cúbico. Né? É só multiplicar pelo gama da água, que nós vamos adotar aqui simplificadamente igual a 10. Então, o nosso índice de vazios seria, né? Nosso índice de vazios seria o γD, aliás, o γS, perdão, que é 26,9 dividido por 17,1 menos 1. Calculando aqui, 26,9 dividido por 17,1 menos 1, 0,73. Esse é o nosso volume. Esse é o nosso índice de vazios. Opa, deu uma diferençazinha. Deixa eu ver aqui. Será que eu errei alguma coisa? O vazios aqui deu 0,57. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. 26,9 dividido por 17,1. Tá certinho. Ah, foi na conta. Menos 1, perfeito. Então é 0,57 mesmo, tá, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu corrigir aqui. 0,57. Perdão. Eu vou fazer aqui o item E, bem aqui nesse cantinho. O item E, ele pede o grau de saturação. O grau de saturação, nós temos também uma expressão que é o GS vezes a umidade sobre o índice de vazios. Então, nosso grau de saturação seria o GS, 2,69. Umidade, 0,123. Índice de vazios, 0,57. Então, nosso grau de saturação, 2,69 vezes a umidade, dividido pelo índice de vazios. Então, 58% é o nosso grau de saturação para esta umidade aí. Ok, então essa é a questão 6. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.